Gente, não tá fácil, viu? Gravar esse vídeo, esse curso. Porque tá fazendo muito barulho aqui externo, mas me acompanha, né? Vamos lá. Nós vamos falar agora aqui, depois de você ter respondido as perguntas, ter escrito um pouco da sua história, nós vamos falar aqui sobre mentalidade financeira. O que tem na tua cabeça? Quais são as tuas mentalidades sobre as finanças? Sobre o dinheiro. O que o dinheiro significa para você? O que você já aprendeu sobre dinheiro? E aí eu vou partir como se você não soubesse. Recentemente eu fiz uma pesquisa no meu Instagram com algumas pessoas que eu conheço e foi unânime, assim. Eu queria que você parasse para pensar, e agora eu quero fazer essa pesquisa contigo, né? Quando foi que você aprendeu, quando foi que te ensinaram educação financeira? Né? Onde foi que você aprendeu? Onde foi que te ensinaram? Te ensinaram na escola? Talvez não. A última geração tá mudando, né? Que bom, graças a Deus. Na faculdade, em casa, talvez você vai responder para todas as perguntas não, né? E não tem nenhum problema que você vai aprender aqui. Mas a gente sabe que nós temos um prejuízo em termos de uma geração assim nova, essa que nós estamos vivendo assim. A partir aí, nós temos uma geração que nunca aprendeu, nunca ouviu nada, não sabe lidar com dinheiro. E aí nós temos 75% de uma população endividada, a última pesquisa que eu fiz. Isso tem um porquê, isso tem um sentido. Por que essas coisas estão acontecendo? Não é à toa. É porque nós ouvimos pouco ou nada sobre educação financeira. Nós ouvimos pouco ou nada sobre como lidar com o dinheiro. E aqui o intuito desse curso é te ensinar essa base, mas entenda. Primeiro, alcançar a sua mentalidade. E aí nós vamos visitar também, vamos perceber quais foram os teus aprendizados na tua história. Eu já li algumas vezes, já li artigos, livros sobre a questão financeira, sobre a psicologia mesmo da finança e tal. E a primeira coisa que a gente precisa entender, que eu quero lhe dizer, é que o dinheiro ele é apenas uma ferramenta. O dinheiro ele é apenas uma ferramenta. Ele não é nenhum Deus, não. Porque a pandemia veio aí para provar isso. Pessoas que tinham milhões não puderam fazer nada. Não estão mais nem no nosso meio. E nem você é chamado a ter medo do dinheiro. Você não precisa ter medo do dinheiro. Dinheiro não faz mal. Não é nem um extremo, nem o outro. Mas o equilíbrio, o ponto de equilíbrio sobre o dinheiro. Perceber que ele é uma ferramenta, mas que não vem com manual de instrução. Que você precisa aprender e estudar para entender como é que você gere, como é que é esse manual de instrução para você, tá bom? Como é que funciona. E aí, falando de o dinheiro como ferramenta, é importante que você perceba se você já leu algo sobre quais são suas experiências. Porque quando a gente desconhece, nós temos medo. Como eu entro em uma situação desconhecida, quando eu entro em contato com algo que para mim é desconhecido, eu tenho medo. Mas não é porque eu tenho medo da coisa, é porque eu não sei lidar com aquilo. Por isso que tem aquela primeira pergunta, se você tem medo ou se você se sente segura para ter mais dinheiro. Porque vai a partir do conhecimento. Se você não conhece sobre dinheiro, você vai ter medo de ter mais dinheiro. Se você não sabe como lidar, você não vai se sentir segura para ter mais. Então você vai até fugir, meio que às vezes de forma inconsciente, das situações que podem te permitir crescer, tá bom? E aí eu queria que você pensasse, né, sobre as suas experiências, assim, se você está repetindo comportamentos de pessoas da sua família, e você está repetindo esse comportamento, ou se você está querendo fazer exatamente o contrário, porque você não gostou de como tratavam o dinheiro na tua casa.
E aí, por que é tão importante falar sobre isso? Porque você pode estar hoje se dando mal nas suas finanças porque você está vivendo no automático e repetindo um comportamento que você aprendeu. Ou de uma forma meio que rebelde, você faz exatamente o contrário, achando que isso vai resolver a tua vida, que tu não vai se tornar o que um dia você viu dentro da sua casa, ou dentro do ambiente de trabalho, com alguém, não sei. Então é importante examinar como é que você está lidando com o dinheiro. Você está repetindo um comportamento que você viu em algum lugar, que você não sabe nem porquê, ou você está fazendo exatamente o contrário para poder se provar que você não vai se tornar o que um dia fizeram contigo. Porque não é uma coisa nem outra. Você tem uma consciência e essa consciência te leva a fazer o melhor com aquilo que você tem. Por que eu tô falando sobre isso? Eu já atendi, como disse pra vocês, e aí eu já peguei casos de que eu tive uma cliente que ela gastava tudo, assim, tudo. E quando a gente começou a ver um pouquinho sobre a vida dela, a gente percebeu que ela tava só repetindo um comportamento que ela tinha visto não era nem repetindo, ela faz exatamente o contrário de uma tia que ela tinha, né, e a tia guardava tudo. E a família não tinha uma vida digna. E aí ela faz exatamente o contrário com a família dela, porque ela queria provar que ela não ia se tornar o que a tia dela era. Meio que inconsciente, só que ela não sabia disso. Como eu também já peguei casos, isso aqui foi um extremo, né, da pessoa que fazia exatamente o contrário. Mas eu já peguei casos também de pessoas que se comportam repetindo, ela vive um ciclo repetindo o comportamento que ela viu, seja ele bom ou seja ele ruim. Então é importante perceber um pouco sobre os seus comportamentos. Não para que você diga assim, eu faço isso porque fizeram assim comigo, porque eu aprendi dessa forma. Não, você acredita que você está assistindo esse vídeo, você já é uma pessoa adulta. E por você ter uma pessoa adulta, você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelo que você faz. Você está responsável pela tua vida, né? A tua vida ela está nas tuas mãos, não da mão de ninguém. Ninguém mais pode escolher por você, só você pode escolher. Então aqui não é para ninguém entrar numa postura de vítima. Não é. É para que você entenda o que está acontecendo com você, por que esse comportamento sobre o dinheiro existe e a partir disso fazer as suas escolhas. Não para que você seja refém de experiências de outros, mas para que você construa as suas experiências, faça as suas escolhas. Deu para entender? Então a gente falou aqui sobre mentalidade financeira, para que a gente perceba os nossos comportamentos e identifique quais são as causas dele. E também eu quero dizer aqui no fim desse vídeo, para que você conheça um pouco, porque existe a mentalidade rica, que é uma mentalidade sobre a abundância, sobre o dinheiro e tudo mais, e uma mentalidade pobre, da escassez. Quando a Alice, que é uma pessoa, ela vive numa mentalidade pobre, da escassez, quando ela entende que o dinheiro é só para pagar a conta, e ela vive a vida dela só para pagar a conta, a pessoa não sai do lugar, a pessoa não cresce, o negócio dela não cresce, a vida dela não anda, a casa dela, as coisas não crescem, porque ela só vive para pagar a conta, ela vive de carpe diem, do hoje, ela gasta tudo que ela recebe. Isso é uma mentalidade extremamente pobre. Quando eu falo pobre aqui não é no sentido pejorativo, mas é no sentido da mentalidade rala, superficial. E aí você não é chamado a isso. Uma pessoa que vive assim, ela não vive numa vida no bem-estar, uma vida digna, ela não vive crescendo. E Alice, quando é que uma pessoa tem essa mentalidade abundante, essa mentalidade que progride, né, que ela está em progresso? É quando a pessoa ela administra os bens dela e ela vai crescendo. Eu não tô falando só no sentido financeiro, porque eu digo para vocês, o sentido financeiro ele é uma consequência. Mas ela vai crescendo como pessoa, ela vai conseguindo administrar o dinheiro dela, e o dinheiro dela não é só para pagar a conta, mas é para fazer investimentos, mas é para que ela vá investindo na família, tendo uma coisa digna, tendo uma casa digna, vai expandindo os negócios. Ela não vive só de pagar a conta. Eu quero te dizer que você pode ter aprendido isso, mas você não nasceu para viver pagando conta, para ter uma vida medíocre, pequena. Não, você nasceu para ter uma vida digna, uma vida boa, sair desse patamar, nessa superficialidade. E é para isso que esse curso serve. É para você aprender a, de fato,
a ter essa vida digna, a trabalhar para ter essa vida digna, tá bom? Nós vamos agora continuar com passo a passo, de fato, sobre o teu negócio.